Fala galera, Capitão Fernando aqui para mais um episódio de Nerd Fiction. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as principais diferenças entre o mangá e o anime de Cavaleiros do Zodíaco. Bem galera, todo mundo acha que a Nova Frota é um fã-clube de Jornada das Estrelas. E apesar de Jornada das Estrelas ser um dos nossos principais motivadores e todos armarmos Jornada das Estrelas, a gente é um fã-clube de ficção, ciência e fantasia. E não é só entretenimento norte-americano que a gente fala não. Então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês de Cavaleiros do Zodíaco, que eu categorizaria como fantasia. Mas outro dia eu falo sobre mangás que são mais para ficção científica e tem muitos legais para se falar. Muito bem, gente, falando, tá? O mangá, para quem não sabe, tá? São como a gente chama dos estilos de quadrinho japonês. E esse estilo de quadrinho japonês, mangá de Cavaleiros do Zodíaco, foi lançado em 85 no Japão. Já o anime, que é o desenho, tudo bem? Foi lançado no Japão em 86. Então, de dezembro de 85 é o mangá e outubro de 86 é o anime. Então, coisas muito perto uma da outra, tá? E o que vai causar alguns probleminhas entre falar que alguma coisa não fez muito sentido, porque a Toei Animation, que é quem fazia o anime, tudo bem, não sabia exatamente onde a história de Masami Kurumada, o criador de Cavaleiros do Zodíaco, ia dar. Mas vamos comentar algumas dessas principais diferenças. Bem, gente, é a minha opinião, tá bom? Eu tenho certeza que você pode ter uma opinião diferente, então deixa nos comentários falando. Se você é fã de Cavaleiros do Zodíaco, dá uma olhada nos canais Sempre Quis Saber e Katsuex, que eles entendem muito de Cavaleiros e muito mais do que eu, tudo bem? Mas vamos lá, falar um pouquinho sobre isso. Bem, gente, existem, tá? Como eu tava falando, por estarem com datas muito próximas, várias coisas aconteceram e uma das principais diferenças do anime pro mangá é fillers. O que é fillers? Muitas vezes, tá, a produção do anime estava andando e o mangá ainda não tinha saído. Então eles colocavam histórias inteiras de coisas que não aconteceram no mangá, tudo bem? Pra dar uma engrossada no caldo e dar mais tempo de Masami Kurumada terminar o seu mangá, que só vai terminar de ser publicado em 1990, tudo bem? Mas, de qualquer maneira, tudo isso, tá, faz com que a história fique cada vez mais interessante pra gente ver as diferenças. Só pra vocês saberem, a saga de Asgard inteira é um filler. Por quê? Por causa que ela não existe nos mangás. Além de várias outras coisas, como por exemplo aquela batalha do Ikki contra os discípulos do Shaka de Virgem na Ilha Canon. Tudo aquilo lá também nunca aconteceu no mangá. Outra coisa interessante pra gente ver é que a personalidade do Seiya de Pegasus no mangá é levemente diferente da personalidade do Seiya no anime, onde no mangá ele é um pouco mais zoeiro e brincalhão, mais a ver com a personalidade de um garoto de 13 anos, que pra quem não sabe era a idade do Seiya. Outra coisa que é muito complicada e o anime não deixa claro é que é o Saga de Gêmeos. O vilão de Cavaleiros do Zodíaco é o mestre da primeira fase, pelo menos é o mestre Ares, que mais tarde a gente descobre na verdade ser o Cavaleiro de Ouro Saga de Gêmeos. Acontece que no mangá o Saga teria assassinado o verdadeiro mestre do santuário Xion há 13 anos, quando a Athena teria reencarnado e assumido seu lugar, certo? Porém, no anime, ele não assassinou o Xion. No anime, quem o Saga mata é o Ares, o irmão mais novo do Xion, e ele se passa pelo Ares durante 13 anos, até que o Xion teria morrido de causas naturais. E aí, então, o irmão mais novo, que nesse ponto o Saga estava se passando por ele, assume o comando do santuário. Então, isso é uma confusão absurda, mas então no mangá, quem dá a armadura de Pegasus para o Seiya é o Saga. Porém no anime,
é o Shion. Outra diferença interessante está no Yoga de Cisne. A primeira grande diferença, e essa eu acho que todo mundo meio que já sabe, é que o Cavaleiro de Cristal, o mestre do Yoga no anime, não existe no mangá. No mangá ele sempre foi treinado pelo Cavaleiro de Ouro, Camus de Aquário. Porém no anime ele é treinado pelo discípulo do Camus, certo? O Cavaleiro de Cristal. Outra coisa é que o Yoga no anime, certo? Ele é mais um dos Cavaleiros de Bronze, mas no mangá ele é mandado para o Japão para assassinar os cavaleiros por ordem do santuário. E o Camus teria dado essa ordem para ele porque os cavaleiros, por fazer o torneio galáctico, estariam quebrando as regras. E o Yoga era forte o suficiente para vencer todos eles, supostamente mais forte que todos os cavaleiros, tudo bem? Agora, no anime, quem faz isso é o Fênix, que é mandado, certo, pelo santuário. No mangá, o Fênix também ataca os cavaleiros, mas ele ataca como um cavaleiro negro querendo vingança. E no anime, certo, ele ataca por ordens do santuário. Aliás, no mangá o Yoga se torna amigo dos cavaleiros e vai pro lado dos outros cavaleiros de bronze exatamente por causa do ataque do Fênix, quando ele vê a maneira com que eles lutam. Ainda falando um pouquinho do Fênix, certo, e dos cavaleiros negros, no mangá existem dois cavaleiros negros de dragão, um irmão gêmeo do outro que agia como uma sombra dele e assume a luta, certo, e o manto de Cavaleiro de Dragão depois que o Shiryu vence. Isso não existe em nenhum lugar do anime, mas porém mais tarde na saga de Azar, que eu já falei que é uma saga totalmente filler, tudo bem? Eles aproveitam essa ideia nas lutas, certo, do Shun e do Ikki com os irmãos de Zar. Agora, uma diferença absurda criada por causa da saga de Asgard está na personagem do Aldebaran de Touro. Gente, na saga clássica, certo, do anime, a gente acha que o Aldebaran, perdão da expressão, eu sou do signo de Touro, mas o Aldebaran é meio bosta, né? Tudo bem? Mas no mangá ele não é não. No mangá ele é claramente um dos Cavaleiros de Ouro mais poderoso. Ao final da Batalha das 12 Casas no mangá, Sorrento de Cirene vai atacar o santuário e matar os Cavaleiros de Bronze que estavam em uma espécie de UTI de recuperação. Quando o Cavaleiro de Ouro de Touro aparece, uma luta entre os dois, o General Marinho e o Cavaleiro de Ouro, é desferida. Uma luta muito legal, mostrando o quanto poderoso os dois realmente eram. Diga-se passagem, o Aldebaran se ensurdece, assim como o Siegfried fez na saga de Asgard, para conseguir lutar contra o Sorrento. Porém a luta nunca chega no final, pois Athena interrompe essa luta e o Sorrento foge. Isso, diga-se passagem, explica por que quando o anime chega na saga de Hades, o touro é vencido tão facilmente. No mangá é claro o que aconteceu por causa da batalha com o Sorrento, mas no anime, como a batalha com o Sorrento nunca aconteceu, mostra que o Aldebaran simplesmente perdeu de bobo, né? Aliás, gente, já que eu tô falando da saga de Hades, a saga de Hades é muito mais fiel ao mangá do que o anime é. Inclusive, o Cavaleiro de Cristal não aparece em nenhum momento na saga de Hades, e nas lembranças do Yoga a gente vê o próprio Camus treinando ele. Aliás, essa fidelidade que a saga de Hades tem com o mangá e não com o anime causa até um certo problema interno do anime. Outra diferença que eu quero deixar muito claro está no Shun de Andrômeda. O Shun de Andrômeda não é tão chorão assim como ele é, certo, no anime e no mangá. No mangá ele é, sem dúvida nenhuma, um cara levemente mais sensível, tudo bem? Como os outros, isso não é problema nenhum, tá? Mas ele ser um chorão vem do anime. Por quê? Porque nos fillers eles adoram colocar o Shun chorando e sendo resgatado pelo Ikki. Isso acontece demais no anime, mas no mangá acontece, na verdade, muito poucas vezes, tudo bem? E toda aquela coisa, aquela cena que ficou um pouco sugestiva entre o Yoga e o Shun foi muito mais ressaltada no anime. Aliás, a armadura do Shun no mangá não tem seios. Isso é coisa do anime, tudo bem? Mas, vamos deixar muito claro, eu acho que as armaduras, tá, da primeira geração de Cavaleiros do Zodíaco anime muito mais bonitas que as armaduras do mangá. E as armaduras da segunda fase da Guerra de Poseidon que a gente vê no anime são muito mais próximas do mangá, mas ainda não são idênticas. A última curiosidade que eu queria comentar com vocês está em Mitsumasa Kido,
o avô da Saori, né? Muito bem, no anime, tá? É colocado que ele recruta 10 jovens órfãos, tá? E mandam eles voltar com as armaduras de bronze. Porém, no mangá são 100 garotos que são mandados, e o que o Ikki descobre na Ilha da Rainha da Morte é que esses 100 garotos, tá? Eles eram, na verdade, todos filhos do Mitsumasa Kido, com mães diferentes, todas espalhadas pelo mundo, o que teria causado muita revolta dentro do coraçãozinho do Ikki, um dos motivos que ele estava tão bravo assim com os outros cavaleiros, que eram na verdade todos os seus meios irmãos. Porém, Shun era seu irmão completo porque era filho da mesma mãe. Bem, gente, essas são algumas curiosidades, tá? Na verdade, tem muito mais diferenças entre o mangá e o anime que eu não explorei. Então, se você conhece alguma, deixa aqui, curte, compartilha, comenta. Se você gostou e quer escutar eu falar um pouquinho mais de animes e outras coisas, ou quer que eu faça mais vídeos sobre Cavaleiros do Zodíaco, deixa aqui no comentário, porque se esse vídeo não tiver muita curtida, não tiver muito comentário, não tiver muito pedido, eu vou entender que vocês não gostaram do assunto e eu vou partir para outras coisas. Então, se você quer escutar mais, deixa eu saber, eu faço o melhor que eu posso para responder todo mundo. É isso aí, galera, fica ligado. E se você é novo aqui, não conhece a Nova Frota, e saiba que a gente faz convenções, e a nossa próxima convenção, como normalmente a gente faz, é de Jornada das Estrelas, comemorando os 30 anos do nosso fã-clube. Então, se você quiser conhecer Jornada das Estrelas, dá uma olhada no site starcom.novafrotabr, tá? Que está vendo os ingressos para a nossa convenção de 30 anos com o ator Conor Trinier, o trip de Star Trek Enterprise no Brasil. E se seu pai ou seu irmão mais velho, não sei, é muito fã de Star Trek, leva ele com você, quem sabe você pega gosto pela coisa. É isso aí, galera, Capitão Fernando vai ficando por aqui. Falou!